Eu vou fazer aqui um resumo de tudo que você precisa conseguir para ganhar do Lula em 2022 ou o candidato que for do PT na época, beleza? Então eu listei aqui 3 pontos que eu acho que são essenciais. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu bato bastante nessa tecla, mas aqui eu vou fazer eles um pouco mais específicos sobre esses 3 pontos, beleza? Então, para vencer o PT em 2022, a gente precisa no mínimo ir muito bem nesses 3 pontos, tá? Então, eu acho que o PT está garantido no segundo turno em 2022, o Bolsonaro não está. E não adianta a gente conseguir colocar alguém contra o Lula no segundo turno e perder do Lula, né? Então, vamos lá. Eu acho que são 3 coisas essenciais que a gente tem que conseguir. Em primeiro lugar, não pode tomar um 7-1 no Nordeste. Não pode receber um 7-1 no Nordeste. Qualquer candidato que for contra o PT vai perder no Nordeste e vai perder feio no Nordeste. O que não pode acontecer é tomar uma lavada. Pode tomar um 3-1, não tem problema. O que não pode é sofrer um 7-1. Coisa que o Aécio Neves em 2014, quando quase ganhou da Dilma, tomou um pouco do 7-1, mas o Bolsonaro conseguiu melhorar o Nordeste na eleição de 2018, eu acho que muito por causa das capitais, que ele conseguiu um voto um pouco mais antipetista nas capitais, coisa que não existia tanto em 2014, beleza? Então, tanto o Aécio, em certa medida, mas principalmente o Bolsonaro em 2018 não recebeu um 7-1 no Nordeste, por isso o Bolsonaro foi eleito. Primeiro ponto do Bolsonaro, check. Segundo, ele tem que empatar, qualquer candidato tem que, no mínimo, empatar em 2 estados extremamente importantes, que são estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Você precisa empatar, no mínimo, nesses 2 estados. Aqui eu acho que, se não me engano, é o segundo e o terceiro maior colégio eleitoral do país. E são estados que tipicamente são meio equilibrados. O Rio de Janeiro tem um viés um pouco mais à esquerda, mas mesmo assim geralmente não é de lavada. Então, em 2014, o Aécio Neves perdeu os 2 estados. Aqui eu acho que foi 48% e aqui eu acho que foi 45%. Então, eles perderam, mas em 2018 o Bolsonaro também não só empatou como ele ganhou, mas é algo que eu acho que é muito difícil de acontecer. O Bolsonaro conseguiu ganhar Minas Gerais com uma certa margem e ganhou com muita força também no Rio de Janeiro, tá? Então, em 2018, o Bolsonaro conseguiu fazer um check aqui também. Segundo ponto que ele conseguiu resolver. E o terceiro ponto, que é bastante importante também, que você tem que ganhar de lavada no Sul e São Paulo. O sul do país e em São Paulo é onde qualquer candidato que é oposição ao PT tem que tirar muita vantagem. Muita vantagem. Eu vou colocar aqui na próxima lousa alguns estados para mostrar como que essa dinâmica funciona. Então, eu acho que se a gente for pegar os 2 principais nomes da terceira via, o Ciro Gomes e o Moro, eu acho que cada um deles tem uma certa facilidade em uma dessas áreas. Com certeza o Moro tem muito mais potencial no Sul e em São Paulo, e o Ciro tem muito mais potencial no Nordeste. Só que o Nordeste não é tão bom assim para o Ciro Gomes, porque por mais que ele consiga um pouco mais de voto no Nordeste, tem muito menos gente no Nordeste do que no Sul e São Paulo somados. E aqui eu acho que o Moro consegue tirar muito mais vantagem de voto do que o Ciro conseguiria no Nordeste. Por isso que hoje eu acho que o Moro é um candidato mais forte para enfrentar o Lula no segundo turno, tá? Então eu vou colocar aqui alguns comentários bem importantes, só para vocês terem uma noção, tá? Isso aqui é aproximadamente 25% da população brasileira, o Nordeste. Só o Sudeste, que é Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, só isso aqui é 45%, ou seja, quase metade da população brasileira está aqui, ó. O colégio eleitoral é o Sudeste. E o Sul também é 15%, é bastante coisa também. Então, essas aqui são as principais coisas que qualquer candidato que quer ganhar do Lula tem que fazer. Não tem como ganhar do Lula sem conseguir se dá bem nessas 3 coisas ao mesmo tempo, beleza? Eu vou apagar aqui e vou colocar 6 estados que eu acho que são exemplificativos de como isso tem que ser aplicado.
E eu coloquei aqui 6 estados para exemplificar os 3 pontos que eu listei na primeira lousa. Então, eu estava conversando com um amigo meu ontem, que ele entende bastante política e tal, e eu estava falando, olha, eu acho o seguinte, qualquer candidato que quer enfrentar o Lula em 2022 tem que pegar como base o ano de 2014, quando o Aécio Neves quase ganhou da Dilma. Porque se a gente for pegar o ano de 2018, o ano em que o Bolsonaro ganhou, a gente vai ficar muito desanimado e a gente vai falar, cara, não tem como ganhar. Porque o Bolsonaro realmente conseguiu fazer umas coisas muito improváveis, beleza? Ele conseguiu ir muito bem nesses 3 pontos aqui, tá? Então eu acho que tem que pegar como referência o dado do Aécio Neves em 2014 e melhorar ligeiramente. Eu acho que fazendo isso a gente consegue ganhar do Lula, beleza? Então, aqui, primeiro ponto, lembra qual que era? Não tomar um 7-1 no Nordeste. Esse aqui foi quanto o Aécio Neves conseguiu em 2014. Perceba que ele não tomou um 7-1, mas quase tomou um 7-1. 30% na Bahia e 23% no Ceará. 2 estados muito importantes com muita gente. E eu acho que ele conseguiu melhorar isso. O Bolsonaro, na verdade, conseguiu melhorar isso em 2018. Aqui ele ficou com aproximadamente, acho que 27%. Acho que foi o único estado que o Bolsonaro teve menos votos do que o Aécio Neves, acho que foi a Bahia. Nos outros, eu acho que ele deu uma boa melhorada. Então, aqui ele conseguiu aproximadamente quantos por cento aqui? 29%. Ou seja, o Bolsonaro, diferentemente dos candidatos tipicamente do PSDB, consegue ir melhor no Nordeste do que os candidatos do PSDB. Isso daqui não é um 7-1 não. 29% no estado como o Ceará é ruim, mas não é um 7-1. E é muito fácil um candidato ter menos do que isso. É fácil, é só colocar lá o Dória. Se você colocar o Dória para enfrentar o Lula, eu aposto dinheiro que ele não consegue 29% dos votos. Por mais que tenha um antipetismo forte em alguns lugares como, sei lá, Fortaleza. Não consegue. Então, um candidato ele precisa não tomar um 7-1 aqui. Então, perceba que o Bolsonaro não tomou um 7-1 aqui em 2018. Então, ele conseguiu ir bem aqui. Conseguiu preencher esse requisito. Agora, vamos para o segundo passo. Em 2014, Aécio Neves, 48% em Minas Gerais, o estado dele, deveria ter tirado a diferença aqui, e no Rio de Janeiro, 45%. Lembra no segundo ponto? O segundo ponto é que você precisa, no mínimo, empatar nesses 2 estados. Se não me engano, é o segundo e o terceiro maior colégio eleitoral do Brasil. E 2018, não só o Bolsonaro conseguiu empatar, como ele virou o jogo para si. Ele conseguiu, aqui em Minas Gerais, se não me engano, 58% dos votos, bastante coisa, ele aumentou aqui 10 pontos percentuais de 2014 para 2018, e no Rio de Janeiro, é muita diferença de voto, se não me engano, 68%. Isso daqui é um negócio bizarro que o Bolsonaro conseguiu. Ele conseguiu virar um estado que tipicamente vota com PT, com Lula e com pessoais mais à esquerda, beleza? Então aqui foi outra coisa que o Bolsonaro conseguiu fazer e não é tão fácil assim de conseguir. O outro candidato que eu acho que não conseguiria nem empatar aqui, Dória, Leite, candidatos tipicamente tucanos, também eu acho que não consegue nem empatar aqui. O Bolsonaro conseguiu em 2018, então ele também conseguiu, preencher esse outro requisito. E também, agora, a última coisa, que é não perder muito feio aqui, empatar aqui, e você tem que tirar a diferença em uma região e um estado aqui do Brasil, que é o estado de São Paulo e a região sul do país. Então, o estado de São Paulo votou, que tipicamente vota contra o PT, votou em 2014 no Aécio com 64% e conseguiu aumentar um pouquinho, não muito, mas conseguiu aumentar para aproximadamente 68% no Bolsonaro. Ou seja, o Bolsonaro ainda conseguiu aumentar um pouquinho a margem do antipetismo aqui no estado de São Paulo. Agora, se for pegar um outro estado muito importante, como o Paraná, que era 61%, ou seja, já era um estado que votava contra o PT, conseguiu aumentar também para 68%, ou seja, está tirando bastante a diferença em estados da região sul
e São Paulo, beleza? Então, se a gente for pegar os dois principais candidatos aqui da terceira via, que são os únicos que eu acho que tem algum tipo de chance de ir para o segundo turno e talvez eventualmente ganhar do PT, que é o Ciro Gomes e o Moro, eles têm uma certa diferença de abordagem. O Ciro Gomes ele poderia ir um pouquinho melhor aqui na Bahia e no Ceará e em estados do Nordeste do país. Talvez ele até conseguisse ir um pouquinho melhor aqui em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, principalmente no Rio de Janeiro, região metropolitana do Rio de Janeiro, geralmente vota bem no Ciro Gomes. Em Minas Gerais, não acho que consegue. Talvez a região metropolitana de BH consiga dar um pouco de gás para ele, mas o resto do estado eu acho que vai votar muito forte no PT. E aqui está o principal gargalo do Ciro Gomes. Isso aqui é um gargalo do Ciro Gomes muito grande, porque o pessoal aqui do Paraná, muita gente vai votar antes, o pessoal não politizado vai votar antes no Lula do que no Ciro Gomes, se tiver potencialmente um segundo turno entre os dois. E principalmente esse estado aqui, ó, que é o estado que eu falo, que eu sou aqui de São Paulo, capital, esse estado é muito diferente em termos de valores, a estética barra valores do discurso do Ciro Gomes. Então, se o Ciro Gomes quer ser competitivo, ele não pode isso. Agora, o Moro eu acho que está melhor posicionado, porque aqui em São Paulo eu acho que ele tem uma estética que pode ser muito boa para ele. Na região sul do país eu também acho que ele pode ir muito bem. O desafio do Moro, na minha opinião, é conseguir empatar nesses dois estados, porque ele tem uma abordagem meio urbana demais, meio muito palatável para o sul e para São Paulo, não tão para Minas e para o Rio de Janeiro. E também aqui um grande desafio, que ele não pode tomar um 7-1 aqui no Nordeste, e ele precisaria ir, no mínimo, bem nas capitais. Então, precisaria ir, no mínimo, bem nas capitais, coisa que o Bolsonaro conseguiu fazer em 2018, muito por causa desse argumento, né, mais armamentista, mais contra a violência violenta, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que o Moro precisaria ir muito bem nas capitais para conseguir meio que compensar o que ele vai de mal na região interiorana do Nordeste, com toda certeza absoluta. Beleza? Bom, aqui é basicamente o que eu acho que eu tinha que falar para vocês. Qualquer comentário é só comentar aí embaixo. É isso aí, um abraço, tchau, tchau.